Olá, pessoal, tudo bem? Continuam bem, felizmente? Que bom. Eu também. Tudo bem aqui, graças a Deus. Ahn, Ficando quieta em casa, espero que vocês também fiquem quietos em casa. Eu estou aqui para continuarmos com as nossas aulas, não é? Assim como eu já tinha enviado o nosso encontro quinto sobre feudalismo e Idade Média, agora estou enviando o nosso encontro sexto sobre absolutismo, iluminismo, contrato social e separação de poderes. Eu achei que se eu explicasse como eu gostaria o absolutismo, iluminismo, contrato social e separação de poderes num único vídeo, não, desculpe, é num único áudio, seria difícil eu pôr no sistema. Então, eu resolvi dividir essa aula em duas etapas. Eu vou mandar a primeira sobre absolutismo e iluminismo e e amanhã eu já mando a sobre contrato social e separação de poderes. Mas quero dizer que estou com muita saudade de vocês, muita mesmo. Mas acho que essas aulas, audioaulas, assim, vão permitir que a gente fique mais em contato, que que o nosso isolamento social não seja tão grande e que nós possamos, através dessas aulas, através das atividades que eu estou mandando para vocês, que a gente possa realmente estabelecer contato e tudo mais. Meus queridos, não esqueçam, neste momento que estão em casa, de acessar a internet e responder as questões que vocês puderem na internet, tá? Façam todo possível para adiantar, porque nós não sabemos direito nem quando vai ser a nossa volta, nem o que vai acontecer na nossa volta, que exigências vamos ter para salvar esse semestre. Então, por favor, já façam tudo o que vocês puderem fazer do AVA. Bom, então, essa nossa primeira aula vai ser sobre absolutismo e iluminismo, certo? Não esquecendo que o absolutismo ele é contemporâneo do Renascimento, é uma visão, e o iluminismo também, são todos contemporâneos. O iluminismo e o absolutismo existem ao mesmo tempo que o Renascimento. O Renascimento começa um pouquinho antes, mas daí vai decorrer o absolutismo e o iluminismo. Eles não se excluem, eles se acoplam. Bom, o absolutismo é a doutrina que concede poder ilimitado ao rei, que passa a exercer a soberania absoluta. Né? Então, nenhum poder pode deter o rei, nem as leis, o legislativo, o judiciário, o exército, o poder religioso, nada disso pode fazer com que a vontade do rei não seja cumprida. Não tem constituição, não tem nada. O rei é o soberano. Ele tem o poder de decisão em última instância. Enfim, a última palavra sempre será dele. E ele pode contrariar tudo que os outros pensam e fazer o que lhe dá a real gana, assim. A palavra absolutismo, essa ideia do absolutismo, a palavra absolutismo, vem de absolutum, que nós traduzimos por absoluto, que é por separação no latim, é acima dos demais. Vocês lembram que nós vimos no encontro passado que no feudalismo o rei era um primus entre pares. Quer dizer, ele era um primeiro entre iguais. Ele era igual ao resto da nobreza. Vinha em primeiro lugar, tinha mais honrarias, mas era um igual, era um nobre também. Ele tinha os seus pares entre a nobreza.
No absolutismo, ele não é igual a ninguém, pelo contrário, ele está, por separação, pairando acima de todos. E o poder dele vem de Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Bem, então, como eu estava dizendo para vocês, o absolutismo traz essa ideia de acima dos demais. Quer dizer, o rei vai pairar acima de todos, ele não tem mais pares, ele é único. Inclusive, depois, daqui a pouco, nós vamos ver a teoria do direito divino que garante o poder real. Bom, como toda monarquia, a monarquia absolutista é vitalícia, quer dizer, dura enquanto o rei estiver vivo, desde a coroação até a morte, e hereditária. Todo poder emana do rei e essa centralização é ilimitada. Só o rei realmente detém o poder, né? As legislações e decisões judiciais, elas são provenientes do monarca, quer dizer, o rei faz as leis para limitar os outros, o rei decide as sentenças, ele até pode nomear juízes, e deve nomear, ele tem juízes nomeados por ele que fazem as sentenças, mas se ele quiser, ele pode ir lá e mudar completamente a sentença do juiz. Se o juiz perdoa, ele pode mandar matar, e se o juiz mandou matar, ele pode perdoar. Enfim, ele sempre ele tem o poder de decisão de última instância. Ele tem autonomia nesse momento para interferir nos assuntos religiosos. E ele também decide sobre o poder econômico. Nesse momento se instala na Europa uma economia chamada mercantilismo, que é o início do capitalismo, já é o mercantilismo é uma economia voltada para o mercado, mas em que o rei pode intervir, e inclusive com a venda de monopólios, quer dizer, o rei pode vender para determinadas pessoas o monopólio do comércio da pimenta, da laranja, enfim, do que quiserem. O rei sempre intervém na economia do mercantilismo. E já é, como eu disse, uma economia voltada para o lucro e definida pela propriedade privada. Na monarquia absoluta, o monarca possui a supremacia do governo e é o único que elabora as leis, né? E o monarca tem poder absoluto para se relacionar e tomar decisões com países exteriores. Não existe constituição para controle das leis e das decisões. Acabei de me dar conta que eu não fiz uma coisa tão bonitinha que fica aqui a tela inteira. Tá. Os principais teóricos do absolutismo são Thomas Hobbes, que nós vimos na aula passada, né? O Thomas Hobbes vive de 1588 a 1679. E ele escreveu um livro chamado Leviatã, e ele considerava que os homens nascem egoístas e ruins e necessitam de um poder soberano que os mantivesse a todos pelo terror, né? Nós vimos na aula passada, inclusive, sobre a questão de que o Hobbes era um contratualista, que o pacto para o Hobbes é o momento em que todas as pessoas abrem mão da sua liberdade civil e do poder que elas têm
em favor de um único que não abre mão de nada, que é o soberano, e esse soberano vai manter todos vivendo naquele estado, porque sair do estado e retornar ao estado de natureza é muito pior, né? Porque se sabe que é um estado sem normas, pelo menos nesse existe o soberano que em todos manda. E temos também o Jacques Bossuet, que vive de 1627 a 1704, é bem mais moderno do que o Hobbes, embora tenham vivido uma época em comum, que vai relacionar a política com a religião, sustentando a ideia de que os monarcas eram, em primeiro lugar, instituídos por Deus para governar o povo. O Bossuet também trabalha muito a questão da soberania do rei, dessa capacidade do rei de ser o único e o que decide finalmente, em última instância, finalmente, né? E também vai defender a ideia de que o rei é rei porque Deus escolheu aquela família para ser aquela pessoa ou aquela família para ser a família governante, a pessoa governante. Bem, o absolutismo ele vai ter origem lá no final, na dissolução do estado do reino feudal, do feudalismo. No feudalismo nós temos uma burguesia incipiente, uma burguesia porque os comerciantes, os artesãos moravam num burgo e fabricavam coisas e vendiam coisas. E essa fabricação e essa venda dos burgueses, porque habitantes do burgo, vai, quando surge o modo de produção capitalista, na sua primeira etapa, denominada mercantilismo, essa, essas pessoas, esses burgueses, vão ser os detentores dos meios de produção, quer dizer, eles vão ser os proprietários das fábricas, das lojas, dos bancos, dos campos. Nos campos, no primeiro momento, não. No primeiro momento, os campos só pertenciam à nobreza. Os burgueses não tinham direito a ter propriedade territorial. Bom, então a burguesia que nós já vimos na aula passada, que precisava, quando viajava, ter um exército próprio, pagava impostos em cada feudo que passasse, e depois, quando voltava com tudo isso, ainda tinha que transformar a moeda que tinha recebido de todos os lugares na moeda da sua cidade ou da sua região. Então, essa burguesia precisava que o rei mantivesse exércitos próprios, que garantisse a segurança do reino, inclusive a dela burguesia quando viajava para uma feira, impostos nacionais cobrados pelo rei e não feudais, quer dizer, que não fosse cobrado por cada senhor feudal que ela estava passando, e uma moeda única em todo o reino, que não cada senhor feudal e cada cidade não tivessem as suas moedas, mas uma moeda, a moeda do rei. E para isso tudo, ela precisava que o rei diminuísse o poder dos senhores feudais. Bom, a burguesia financia o rei para que essas coisas aconteçam. Para que o rei consiga fazer tudo isso, ele precisa criar uma burocracia. Ele precisa criar uma burocracia que saiba onde é que, mesmo criando, e o Exército Nacional, né? Ele precisa de uma burocracia que estabeleça que impostos vão ser cobrados, para quem e quando, quem vai administrar, como é que vai ser a administração desses impostos, para que eles vão ser utilizados. O exército também vai ter que ser administrado, onde é que ele vai ficar para manter a segurança do país e tudo. Então, tudo isso começa como eu disse, no desmantelamento do feudalismo e no início do modo de produção capitalista. No momento em que o rei tem
o seu exército próprio, e só ele tem o exército, que os senhores feudais deixam de ter o direito de ter exércitos próprios, a isso se chama o monopólio da violência. Por quê? Porque só o rei, só o Estado tem o direito de ter exércitos. Bom, então, como nós estamos vendo, o absolutismo foi criado no rompimento da ordem medieval. É o início da Europa moderna. Vocês sabem que a Idade Moderna começa em 1492, se não me engano, na queda de Constantinopla, quando ela é tomada pelos turcos e deixa de ser o Império Romano do Oriente. Nesse momento, os, a Europa tem que mudar, e muda muito, né? Porque no momento que não tem mais rota para as caravanas irem até o Oriente, é necessário uma outra rota. E essa rota vai ter que ser marítima. E isso muda completamente tudo. Bom, o absolutismo ele vai estabelecer o surgimento dos novos estados-nação. Quer dizer, da medida em que os reis assumem que são monarcas absolutos, eles determinam que eles mandam no seu reino e eles determinam as fronteiras dos reinos, que no feudalismo era muito atrapalhado pelas questões dos senhores feudais, porque um feudo que fosse fronteiriço, ele podia ter uma parte no reino da França e outro no reino da Espanha. E ali a fronteira ficava sem limites da Espanha e da França, porque tinha aquele feudo no meio. Agora não. O rei da França e o rei da Espanha delimitam, cortam aquele feudo ao meio, que passa a ser uma propriedade na Espanha e uma propriedade na França. Então, vejam, quando isso se estabelece, não esqueçam também que não existia a palavra Estado antes, que ela surge com Maquiavel em 1515. Então, é uma palavra moderna para uma situação nova, né, de monopólio da violência. Então, as origens do absolutismo começam no século XVI, em 1500, e se estendem no 17 e 18. Grande parte da Europa Ocidental. Na Europa Oriental também. A Europa, se vocês pensarem, o absolutismo na, na Rússia, que é a Europa Oriental, vai terminar em 1917, quando a Revolução Russa depõe o czar. Até então, o czar era um monarca absolutista. Acho que o último da Europa. Sim, mas não tenho bem certeza que ele fosse o último da Europa. Bom, a França foi expoente do absolutismo. E o Luís XIV, o rei mais absolutista. Até pela sua própria personalidade, assim, ele realmente encarnava o absolutismo. Outros países também foram, Espanha, Prússia, Áustria, muitos. Bom, Portugal teve monarquia absolutista. Então, vejam, o absolutismo, o rei dita todas as regras e tudo que o rei diz não pode ser nem revogado e muito menos e também e tampouco questionado. A palavra do monarca é lei, né? A monarquia foi muito apoiada pela Igreja Católica e pelas igrejas em geral, mesmo nas monarquias que a igreja não fosse católica, fosse protestante, a igreja daquele lugar apoiava o monarca.
Em muitos casos, como a Inglaterra, o monarca era também o chefe da igreja. Hum, então, nesse momento, com a monarquia absolutista, eu insisto, existe a teoria do direito divino dos reis, de que os reis são reis porque Deus escolheu aquela família e aquela pessoa para governar aquele estado, né? Então, o monarca absolutista, ele respondia somente a Deus. E qualquer pessoa que se manifestasse contra ele estava contrariando Deus, estava desobedecendo às vontades de Deus. Ainda existiram as chamadas monarquias, monarquias chamadas despotismo esclarecido. Os déspotas esclarecidos foram monarcas absolutistas, mas que se encantaram com a modernidade, com autores do iluminismo, com grandes artistas. Então, eles liam sobre essas pessoas, eles tentaram até fazer algumas coisas nos seus países de acordo com o iluminismo. Mas eles fizeram reformas administrativas, tiveram tolerância religiosa, quer dizer, permitiram que as pessoas dentro do reino professassem outra religião que não a deles. Eles incentivaram o desenvolvimento econômico, toda a questão do modo de produção capitalista, em detrimento do modo de produção, do que ainda sobrevivia do modo de produção feudal. Mas eles nunca fizeram nenhuma reforma que ameaçasse o seu poder ou mudasse a ordem social, quer dizer, a estrutura social de dominação e o poder deles de dominador permaneceu sempre igual. Nada foi modificado. Então, embora eles convivessem com grandes filósofos, incentivassem as artes, desenvolvimento econômico, fizessem as reformas, nada era realmente profundo, né? Eles continuaram absolutos, eles continuaram com todo o poder, etc. Ainda hoje existem alguns exemplos de monarquias absolutistas, o Catar, a Arábia Saudita, Omã, Brunei, tá? São monarquias absolutistas. Me esqueci de dizer uma coisa que eu gostaria de falar antes de entrar no iluminismo. Quando nós dizemos que com a monarquia absolutista passa a existir o monopólio da violência, né, nunca mais deixou de existir. Até hoje, o Estado, por mais democrático que seja, detém o monopólio da coerção física legítima, isto é, o monopólio da violência. Só o Estado pode prender, só o Estado pode mandar matar e só o Estado pode se apropriar dos bens das pessoas para pagamento de dívida e coisas assim. Quando eu digo mandar matar, é a pena de morte. Só o Estado pode decretar a pena de morte. Então, vejam, algumas instituições do absolutismo perduram até hoje, né? O presidente da República, no presidencialismo, tem os poderes de um monarca absolutista. Ele pode decretar estado de sítio, ele tem a decisão em última instância, né? A capacidade dele de decidir é a última. Bem, mudando de assunto, o iluminismo. O iluminismo também é um movimento da Idade Moderna. Ele vai romper com o teocentrismo. O teocentrismo era toda aquela ideologia que existiu durante toda a Idade Média, que dizia que Deus era o centro de tudo. Todos os estudos deveriam ser em função da religião católica, as artes, as ciências, etc. Tudo girava em torno da concepção divina, né? E
O iluminismo diz que não, que na realidade o homem é o centro do universo, que as ciências, etc., deveriam, as artes, enfim, todas estarem voltadas para os homens e mulheres, no caso, o homem e o ser humano. E que ele deveria ser, o ser humano, o centro do conhecimento. O iluminismo também é chamado século das luzes e foi um movimento filosófico intelectual que vai ter, ser sobretudo nos séculos 17 e 18, especialmente na França, mas houve iluminismo em toda a Europa. Os pensadores iluministas defendiam as liberdades individuais, liberdade de pensamento, de ir e vir, liberdade da pessoa humana, que mais? Liberdade de propriedade, liberdade econômica, uma série de liberdades. E o uso da razão para validar o conhecimento. Quer dizer, não bastava que tivesse escrito na Bíblia ou nas sagradas escrituras. Era preciso realmente que as pessoas se dessem conta de que aquilo era assim, que o cientista provasse aquilo. Até então, a Igreja Católica dominava os saberes, né? Tudo que conhecia tinha que passar pelo crivo da Igreja. E aí há uma fase de progresso da humanidade. O iluminismo faz com que as ciências sejam muito importantes, as artes, a política, a doutrina jurídica, tudo isso passa pela ideologia iluminista. E eles queriam, os iluministas, se libertar dessa treva que a Igreja Católica impunha sobre tudo, né? Tanto o regime absolutista, tanto o rei impunha a vontade dele, como também a Igreja Católica determinava uma série de coisas que as pessoas não podiam modificar. E muitos dos iluministas eram contra a religião instituída. Eles achavam que os homens deveriam chegar a Deus não porque o padre quer, mas por meio da razão. Pelo seu raciocínio, eles diziam o homem deveria entender o conhecimento de Deus, chegar a Deus. Então, nisso, porque os iluministas entendiam que o homem era detentor do seu destino, ele ia fazer o seu conhecimento, pela razão ele ia construir o seu destino. Ao passo que a igreja dizia que tudo está nas mãos de Deus, né? E os iluministas diziam que a razão devia ser utilizada para compreender a natureza humana. Então, a razão era o centro do iluminismo. Somente a racionalidade, somente pelo meio da razão, poderia se validar o conhecimento. Então, acreditavam na ciência, na educação, que era o conhecimento era a chave para a libertação. As principais ideias iluministas eram o fim do domínio da igreja sobre o conhecimento, a razão como propulsora do saber, o indivíduo como centro do conhecimento, e isso. Desculpem, ali era a última frase, era o início dessa aqui. Então, durante esse período,
o conhecimento rompe as fronteiras da imaginação, né? Passa a ser construído com base em observações científicas e com experimentos empíricos. Quer dizer, a ciência, ela só é verdadeira, ela só é libertadora se ela for comprovada com um experimento prático, empírico. O homem descobriu como funcionava a órbita dos planetas, a circulação sanguínea no corpo humano, criou o microscópio, e isso trouxe, a criação do microscópio trouxe inúmeras diferenças. E também a órbita dos planetas, em que a Terra deixou de ser o centro de tudo, do sistema solar, e o Sol passou a ser o centro do sistema solar, foi uma coisa impressionante. As pessoas, o que descobriu isso, que foi o Galileu, teve que dizer que estava errado para não morrer na fogueira. Bom, com relação ao desenvolvimento da política, o movimento iluminista foi muito, muito, muito importante, até porque, pela aquela pregação toda de liberdade, e inclusive liberdade econômica, e liberdade política, o iluminismo vai pregar o Estado liberal, que hoje estamos vivendo o neoliberalismo, que não deixa de ter ideias todas lá no do berço do liberalismo, é o movimento iluminista. Eles se opunham aos regimes absolutistas, porque eles achavam que havia só uma pequena parcela da população que gozava de privilégios e o restante da população era oprimida. Eles não estavam pregando, fiquei parada pensando, mas eles não estavam pregando de jeito nenhum o socialismo. O que eles estavam pregando é que aquela parcela privilegiada não fosse tão exclusiva, não fosse tão pequena, que ela fosse ampliada, que os privilégios fossem ampliados para que fosse possível o maior número de participantes nisso. Então, o ponto central das discussões políticas dos iluministas eram as liberdades individuais do cidadão. Né? O Estado deveria garantir liberdades, direitos individuais, a liberdade de expressão, igualdade jurídica, justiça, posse de bens, segurança. Vejam, são ideais burgueses, são ideais de pessoas com posses. O iluminismo, ele possui algumas características, como a defesa do conhecimento racional, oposição ao mercantilismo e ao absolutismo monárquico. Como eles defendem as liberdades, inclusive a liberdade econômica, o livre comércio é muito importante. Por que eles se opõem ao mercantilismo? Porque o mercantilismo não pratica o livre comércio, ele pratica um comércio de monopólios em que o Estado intervém. Então, isso, o iluminismo é contrário. Ele vai ser muito apoiado pela burguesia, porque a burguesia tinha o dinheiro, mas não tinha o poder político, que nem a plebe romana, que nós já vimos. Também ele lutava pela defesa dos direitos naturais do indivíduo, liberdade, livre posse de bens, por exemplo, que Deus está presente na natureza e no próprio homem. Aqui que nós já falamos, a defesa da liberdade econômica sem interferência do Estado, quer dizer, aquela oposição ao mercantilismo, defesa de maior liberdade política, também a participação burguesa na vida política, que não era permitido, e, finalmente, o antropocentrismo, que é a questão do homem como objeto central de estudo e da ciência, enfim. Queridos, acabamos por aqui.
Um grande abraço. Até a nossa próxima etapa deste mesmo ponto. Lembram que eu tenho que ver com vocês agora as, hum, o contrato social, os contratualistas e também a separação de poderes em Montesquieu. Continuarei saudosa de vocês, mas feliz em pelo menos ter nosso espaço virtual. Não esqueçam de ir no AVA e façam as tarefas. Façam, por favor, antes do dia 10 de outubro. Vou mandar dizer isso tudo pelo no AVA para vocês, tá bom? Tchau. Ai, eu demoro.